gente olha para o universo do dia a dia, e a gente falou aqui da importância do que é a entrega, e a gente olha para empresas como a que vem, para quem pôde ficar em casa na pandemia, foi ótimo. Mas só foi ótimo porque tinha profissionais de logística que levavam até a sua casa aquilo que você comprava online. Nessa época, muita gente nunca olhou, porque o e-commerce, você entra, ele fica meio impessoal, frio. E isso sempre me incomodou. E aí, na época da pandemia, a gente fez uma matéria na revista E-Commerce Brasil. Vale procurar lá no portal esse exemplar, onde a gente fez uma matéria de capa apresentando quem eram as pessoas depois do botão comprar. Então, nós fomos entrevistar os caminhoneiros, descobri que tem uma caminhoneira chamada Viviane, que dirige um caminhão todo rosa, que faz a entrega para o Mercado Livre. Maravilhosa. Eu falei, ainda faço uma viagem nesse caminhão para poder entregar a carga junto com isso. E a gente pegou alguns motoboys, outros entregadores. Teve gente tomando susto. Ah, você não sabia quem eram essas pessoas? Eu disse, elas existem. E só existem. E aí, quando a gente fez um convite para essa empresa, que ela permeou o nosso viver de muitas maneiras, junto com outros. Nós fizemos um convite para a edição do Grocery há um tempo, e eu fiquei profundamente encantada e grata, porque é raro ver essas pessoas nos nossos eventos. E essas pessoas, dentro dos centros de distribuição, por exemplo, infelizmente, a gente só chegou para essas pessoas na pandemia. Porque aí eles ligaram as televisões e os eventos do E-Commerce Brasil ficaram online. E essas pessoas que fazem o e-commerce depois do botão comprar passaram também a ter acesso ao conteúdo que antes só tinha quem estava presente. Daí, por conta dessas pessoas que nos pediram o acesso, foi um desafio para o E-Commerce Brasil criar outras formas de espalhar e compartilhar saberes que as pessoas pudessem consumir no seu tempo. Daí veio o E-Commerce Cast, que o Dani citou aqui, que ele faz com o Nasser. Veio Entre Amigos, que é um outro formato de podcast, também de conversas. Veio o canal lá no YouTube, que se você não segue, passa a seguir e divulga. Às vezes, muita gente me pede um conhecimento, está lá, com acesso gratuito. Então, só as palestras do fórum, por exemplo, praticamente estão todas lá. E aí eu comecei citando que ele veio honrando uma figura que é essencial, que são as pessoas que estão depois do botão comprar. Ele veio usando um colete de entregador. E aí ele fez um sucesso danado, porque quando ele entrou, todo mundo, essa é uma figura que a gente carrega e respeita e é grata aqui no E-Commerce Brasil. Que é o e-commerce de verdade, ele só acontece e se concretiza tudo que é feito de estratégia nas redes sociais se essas pessoas trabalharem. Caso contrário, não tem e-commerce. E aí, para falar do que está acontecendo do lado de lá, hoje ele está sem colete, eu perguntei para ele, você vai entrar como hoje? Ele de moto. A gente gosta disso, viu? Fica para a próxima, tá? Se não for num hotel, se for num pavilhão, eu topo a moto, tá? Com o baú. Né? Assim, senhoras e senhores, para contar um pouco da evolução da categoria de alimentos e bebidas, agora falando sério. Ele vai liberar. Dentro do iFood, Murilo Massari. Palmas para ele, pessoal. Fique à vontade, Obrigado, Murilo. Vivi. Bom, obrigado pela introdução, obrigado pela apresentação. Em primeiro lugar, eu queria também agradecer aqui pelo convite. Para mim é sempre um prazer vir aqui contar um pouquinho da história do iFood.
Ano passado, eu estive aqui, tive o privilégio de vir aqui contar um pouquinho de como que a gente construiu, né, essa frente de negócio dentro do iFood, muito focada em groceries, bebidas e conveniência, farmácia, tudo que a gente chama como são os novos negócios dentro do iFood. E aqui eu tive o grande prazer, né, de encontrar muita gente bacana. Estou aqui de novo reencontrando muitos colegas aqui do mercado, o Vitor, a turma toda, a Vivi, sempre muito carinhosa aqui comigo, com todo o convite. E chegando aqui, eu tive um feedback que foi muito importante, né? Foi assim, poxa, primeiro que muita gente chegando para mim falando assim, cara, estou super ansioso para ver sua palestra e tal. Confesso que vocês me deixam um pouco nervoso aqui quando vocês fazem isso, tá? Mas muita gente falando, poxa, ano passado eu vim aqui, te ouvi, fiz várias anotações, internalizei isso no meu negócio e isso fez com que a gente melhorasse muito a nossa operação. Isso me deixa extremamente feliz, né? E satisfeito em saber que a gente consegue compartilhar histórias para que a gente coopere. Acho que a gente está numa era, num momento, onde a cooperação ela é muito mais importante do que a competição. E quando a gente fala de iFood, a gente nasce como um canal de venda e hoje a gente defende um grande ecossistema. E quando se fala de ecossistema, para quem tem, eu acredito que todos vocês aqui tenham esse conhecimento, ecossistema, na essência, quando se fala de ecossistema de negócios, a gente fala muito sobre áreas que são interdependentes, mas que competem entre si para quê? Para gerar valor para o seu ecossistema. E todo mundo hoje que está aqui representando a sua organização está nessa busca de construir um ecossistema. E ecossistema nada mais é que uma grande cooperação. Então, estar aqui com esse objetivo de contar um pouco da nossa história, compartilhar muito dos nossos aprendizados, me deixa cada vez mais feliz em saber que a gente está cooperando, colaborando e principalmente aprendendo com vocês. Tá? Então, obrigado, desejem sorte aqui para mim que eu vou começar a minha apresentação. Beleza? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a história do iFood. No ano passado, quando eu estive aqui, eu falei muito sobre a história do iFood como um ecossistema voltado para restaurantes e como que surgiu a ideia da nossa frente de negócios de mercados e atacados. Hoje eu vou me dedicar um pouco mais a contar, além de tudo que aconteceu nesse último ano, mas principalmente mergulhar bastante nessa cronologia, nessa linha do tempo, sobre a evolução dessas nossas verticais. Mas antes, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Murilo Massari. Eu estou no iFood há exatamente 2 anos. Lá eu fico responsável por todas as frentes de negócio da área comercial, que são mercado, atacado. Até então, ficava também com farmácias, bebidas e conveniência, pet shopping, e a última vertical que a gente criou, que foi shopping. Nesse momento, eu fico dedicado a toda a parte de mercados e atacados. Então, tudo que é diferente de restaurante fica sob a minha gestão e do meu time, que alguns deles estão aqui. Eu sou formado em administração, tenho um MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas e também tenho um mestrado pela mesma instituição. Estou no varejo há mais de 25 anos, já passei por empresas como Walmart, Oi, TIM, Netshoes, e estou no iFood nos últimos 2 anos, liderando toda a área comercial. De vez em quando eu também vou ali e dou uns pitacos de algumas disciplinas em algum MBA ali, principalmente na USP e em outras instituições também. Tenho muito prazer em compartilhar conhecimento, mas principalmente aprender, e estar em sala de aula para mim é um prazer imenso. Então, esse sou eu, estou aqui, super feliz, e quero contar um pouquinho mais da história também do iFood, além de poder contar um pouco da minha história. Mas quando a gente fala de iFood, a gente recentemente vem
ouvindo bastante aí, né, que o mercado de delivery vem se movimentando bastante, né? Independente dos movimentos recentes, acho que vale a gente lembrar que esse é um mercado extremamente competitivo. É um mercado que hoje tem uma concorrência muito forte. É um mercado onde a gente tem que se reinventar praticamente todo dia, né? E a gente hoje, como um ecossistema de delivery, e a gente hoje já se posiciona como um ecossistema que vai além da entrega de comida pronta. A gente já se posiciona como um ecossistema que vai além de entregar o fast food. A gente tem inúmeras verticais de negócio, vários componentes dentro do nosso ecossistema que se interligam, que colaboram entre si e que geram valor para ele. E, em grandes números, antes de falar dele, acho que é importante a gente reforçar uma coisa. O iFood é uma empresa 100% brasileira. Nascida em Campinas, há 13 anos atrás. Então, eu, pelo menos, tenho muito orgulho, não só de ser um colaborador e um representante oficial da companhia, mas também por ser brasileiro, né? Acho que a gente tem que continuar a valorizar muito aquilo que a gente tem de bom. E a gente tem, sim, hoje, uma empresa do porte do iFood que é 100% brasileira. Então, acho que isso deveria ser não só orgulho para quem trabalha lá, mas principalmente para quem também é um fã, né? Um food lover, um fã, um usuário frequente, mas uma pessoa que realmente valoriza aquilo que a gente é capaz de fazer. Então, imagina que isso tudo é fruto do esforço de várias pessoas que estão ali dentro, representando essa marca, mas também representando essa nossa fortaleza, que é ser uma empresa 100% brasileira. E quando a gente fala de iFood, a gente já está falando de uma empresa que gera ou transaciona mais de 110 bilhões de pedidos por mês. Então, vocês podem anualizar esse número e vocês vão ver o tamanho desse impacto. Nós temos na nossa base hoje mais de 360 mil entregadores ativos. São mais de 6 mil colaboradores, como a gente chama internamente com muito carinho, mais de 6 mil food lovers. Nós temos dentro desse ecossistema 55 milhões de usuários. Então, imaginem vocês, a população brasileira, 200 milhões de pessoas, 55 milhões de pessoas têm o aplicativo do iFood. É muito forte. É muito poderoso. E você que hoje talvez não tenha um canal digital ou ainda tenha a intenção de digitalizar o seu negócio, de digitalizar a sua empresa ou de criar um canal novo, talvez essa seja a porta mais fluida, ou com menos fricção para você ter acesso a um mundo digital. Só para eu ter uma noção e conhecer um pouco vocês aqui, eu entendo que todos aqui são entusiastas, curiosos e interessados no varejo alimentar, né, no segmento, bebidas e conveniência. Quem aqui compra produto? E todo mundo aqui trabalha com digital. Ótimo, então eu estou em casa. São 400 mil estabelecimentos parceiros. Então, há um ano atrás, eu vim aqui, se eu não me engano, a gente tinha 320 mil estabelecimentos. A gente sabe que hoje, no Brasil, talvez esse mercado aqui endereçável ele chegue a quase 1 milhão de estabelecimentos. Então, vejam que, mesmo com toda essa força, a gente ainda tem muita oportunidade de crescimento. A gente ainda tem muita oportunidade de impactar positivamente vários desses parceiros que ainda não estão ou não têm o acesso ao digital. E a gente está presente em mais de 1.500 cidades espalhadas aí por esse Brasilzão. E, como eu falei, né, além de comida e tecnologia, o iFood quer entregar a melhor experiência de conveniência para os nossos consumidores, entregadores e estabelecimentos parceiros. Eu gosto muito de falar desses 3 pilares, porque eles tangibilizam muito bem o que a gente defende como ecossistema. Pensem num triângulo,
cada uma dos lados desse triângulo você fala entregador, estabelecimento e clientes. Quanto mais estabelecimento, maior o número de clientes que eu posso atender. Para isso, eu preciso de mais entregadores. Percebem como isso se conecta e isso tem uma força muito grande? Ou seja, 3 áreas que são interdependentes, mas que colaboram entre si, para quê? Para gerar mais valor para o meu ecossistema. Então, essa é a lógica daquilo que a gente acredita como fortaleza para a construção do nosso negócio. E hoje, de uma forma bem simplificada, nós nos dividimos em 2 grandes negócios. Um que a gente chama de Marketplace, que é a nossa plataforma, onde a gente, junto com todos esses 400 mil parceiros, a gente oferece os seus produtos, seja do McDonald's, ao Carrefour, ao Roldão, a lojas de pet, a farmácias, e o iFood Pago, que é o nosso braço financeiro. O iFood Pago foi criado recentemente, que é o nosso banco focado para os nossos restaurantes, oferecendo produtos e serviços financeiros. É o nosso banco digital que nasce para inovar esse setor, modernizar e revolucionar o nosso ecossistema de finanças do setor de alimentação do Brasil. Então, percebam que são esses 2 grandes pilares, ou essas 2 grandes frentes de negócio que se conectam quando você pensar em iFood. Pensou em iFood, pensou em negócio, você tem uma plataforma de marketplace e você tem um banco focado para esses parceiros que estão dentro do nosso ecossistema. E aqui um pouco da nossa história. A gente nasce ali em 2011 como Disque Cook. Acho que essa história talvez seja conhecida de muitos de vocês aqui. Mas a gente nasce com um objetivo de organizar um pouco os pedidos. Então, lá atrás, a gente tinha como missão pegar o pedido de todos vocês, organizar ali numa base e disparar para as pizzarias, para os restaurantes, para que elas fizessem as entregas. E a gente começou pequeno, né? A gente não nasceu, não pariu aqui 100 milhões de pedidos do dia para a noite. A gente levou 11 para 24, 13 anos, né? 13 anos. 13 anos para chegar a 100 milhões de pedidos. Então, percebam que não foi uma jornada rápida, não foi uma corrida de 100 metros, foi uma grande maratona. E nessa maratona teve muito acerto, mas teve muito mais erros para que a gente pudesse ir inovando, melhorando e buscando essa eficiência para poder chegar nessa marca histórica. Então, aqui tem alguns pontos ou alguns marcos históricos que eu não vou ficar passando um a um, mas acho que dá para vocês terem uma noção. Vocês aí atrás estão conseguindo enxergar bem? Boa. Então, 1 milhão de pedidos em 2015, 60 milhões de pedidos em 2021, para essa marca histórica ali em 2024, com 100 milhões de pedidos. Essa é um pouquinho da nossa história, como que a gente veio construindo tudo isso e gerando esse impacto positivo aí na sociedade. E aqui explica bastante como que isso tudo começou, né? Como eu falei para vocês, a gente não tinha a mínima noção do que a gente seria lá na frente. A única coisa que a gente queria era impactar a sociedade, gerar valor para aquele segmento ou para aquele mercado de atuação. E a gente começa com uma cabeça em um lugar só. Poxa, vamos ser aqui uma operação de marketplace. Vamos organizar esse mercado, vamos sonhar do tamanho da nossa capacidade naquele momento, para aí sim a gente começar a dar passos maiores. Então, a gente sai desse modelo de marketplace para um modelo de 1P, onde a gente passa a ter uma logística própria. Depois a gente começa a descobrir novos negócios, para aí sim gerar essa grande potência que é o nosso ecossistema, garantindo escalabilidade, principalmente crescimento exponencial, transformando o negócio que começou lá atrás como uma plataforma pura e simples para organizar os pedidos dos nossos parceiros, num grande ecossistema, podendo inovar,
e impactar milhares de pessoas, clientes, entregadores e parceiros. E isso é um pouco do que a gente gera de impacto na sociedade. Aqui alguns números, não são números super recentes, mas acho que dão uma boa dimensão a vocês do que todo esse ecossistema é capaz de impactar. A gente está falando aí de quase 100 bi em atividade econômica, quase 0,6% do PIB nacional em 2023, quase 1 milhão de postos de trabalho. A gente gerou uma renda bruta para os nossos entregadores no ano de 2022 de quase 3 bilhões de reais. Naquela época, a gente não tinha 360 mil entregadores, além de todos os impostos e os impactos dos tributos que a gente gera aqui indiretamente para a nossa sociedade. E a gente tem muito orgulho de ter feito tudo isso, porque isso nos coloca num lugar que a gente também não pode negar o reconhecimento, né? Acho que, às vezes, a gente tem aqui um pouco de, talvez, síndrome do vira-lata, né? Assim, poxa, porque eu não mereço isso e tal. Não, acho que a gente tem que valorizar e tem que reconhecer, tem que valorizar quando a gente consegue algo que realmente impacta, não só os colaboradores, mas todos os nossos parceiros envolvidos nesse processo. Hoje nós estamos aqui como uma das empresas que são referência no setor de tecnologia na América Latina, junto com 2 grandes gigantes, que é o Nubank e o Mercado Livre, que aí a gente compõe aí o que a turma chama de trio triunfante, que são empresas referência do setor de tecnologia da América Latina. Então, isso aqui nos enche de orgulho, porque isso nos coloca numa situação privilegiada e aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Eu sei que vocês aqui talvez não tenham a noção do que eu estou tentando transmitir, do quão importante é estar aqui, mas eu gostaria que vocês soubessem que estar neste lugar é algo realmente muito difícil. Se vocês puderem me ajudar com uma salva de palmas para isso, eu ficaria muito feliz. Essa parte gravou, né? Porque vai para o vídeo, né? Muito bom. Bom, gente, vamos lá. Está acabando já, tá? Ó, lembra quando eu falei de ecossistema? Olha que imagem poderosa, né? Pensa que cada uma dessas bolinhas aí é algum lugar, algum ponto de contato com alguém que está dentro do meu negócio. Então, tudo começou aqui com um restaurante. Eu tenho meio de pagamento, eu tenho o iFood pago, que eu gero crédito, crio uma nova vertical de negócio, eu tenho um ativo que é super poderoso, que é a logística, que vem com o iFood Shop. Eu vou explicar cada um desses, tá? Eu tenho o consumidor do WhatsApp, eu tenho o consumidor do app, eu tenho benefícios. Eu vou dar só uma ideia, um exemplo da fortaleza ou do poder desse ecossistema. Pense que você é Qual é o seu nome? Vitor. Vitor, você é dono de uma pizzaria e você vende no iFood, certo? Pense que você vende, você deve vender muito às sextas, sábados e domingos. E você vende bastante no iFood, você tem sua loja, você não é só delivery, e você já tem um volume relevante de vendas de pizzas através do nosso app, certo? E você tem uma jornada extremamente desafiadora como empreendedor. Porque o empreendedor brasileiro merece assim, o nosso reconhecimento, né? Ser empreendedor nesse país é extremamente desafiador. E aí, Vitor, eu consigo te ajudar, além de toda a experiência do consumidor em relação a cardápio, precificação, eu consigo te ajudar no abastecimento da tua pizzaria. Eu consigo entender qual é o volume de venda de pizza que o Vitor tem na pizzaria dele, quanto que ele precisa de farinha, que mais que pizza? Farinha, óleo, mussarela e tal. E eu consigo conectar o Vitor a um atacado. Porque eu tenho uma nova vertical de negócio, ou a um supermercado, para que ele compre os insumos para abastecer o seu negócio. Ou seja, eu tiro ou eu ajudo o Vitor
a melhorar a sua produtividade, porque ele investe tempo em sair do seu estabelecimento, fazer a compra no atacado, fazer toda a retirada desses produtos, o armazenamento. Então, imagina o poder desse ecossistema na hora que eu conecto isso tudo. Eu dou ao Vitor a possibilidade dele otimizar o seu tempo, porque eu o conecto com a melhor oferta de atacado para abastecer o seu negócio. Isso sem falar que eu também trago informações de consumo do cliente, dos 55 milhões de clientes que a gente tem no app, para que ele fomente as suas vendas. Então, esse é só um exemplo de como uma das partes se conecta ou se conectam da forma mais poderosa dentro de um ecossistema que é pensado para se interligar e gerar valor entre as partes. Fez sentido? Ficou claro para vocês? Boa. Mas eu vim aqui para falar disso, né? Eu vim aqui para falar de mercado, atacado e bebida e conveniência. E seguindo a mesma lógica, acho que um fato relevante, assim como o iFood nasceu há 13 anos atrás, essas verticais nasceram tem 5 anos. Ou seja, são verticais muito mais recentes. A gente ainda tem muito caminho a perseguir. Nesses 5 anos, a gente vem aprendendo bastante, mas desenvolvendo muito cada uma delas. E no último ano, olha eu ali, Vivi, estava ali, de coletinho, tá vendo? A gente vem impactando aí bastante o nosso ecossistema, e mercado foi uma das categorias, ou das novas categorias, que apresentaram o maior crescimento dentro do iFood. Mercado dentro do iFood, no ano de 2024, apresentou um crescimento de 60%. Então, é um número gigantesco, né? Imagina que você tem um negócio que cresce 60% ano contra ano, num segmento que é extremamente desafiador, né? É motivo de orgulho para todos nós. Então, a gente vem se consolidando como uma nova vertical de negócio. A gente vem se associando a vários parceiros estratégicos, porque a gente não faz nada disso sozinho. E assim, da mesma forma que eu trouxe a história do iFood, eu trago a história de groceries. A gente nasce em 19, a partir de uma ideia, que a gente chama de jet ski. Para quem não conhece, essa metodologia de jet ski é muito voltada para essa questão de metodologia ágil. Você tem ideias, você pega essa ideia, testa pequeno, testa, erra, até chegar a um modelo que seja escalável para você poder expandir esse negócio. Então, foi assim que nasceu a nossa vertical em 2019, com o primeiro pedido. A gente passa pelo momento mais desafiador aqui, para quem está me ouvindo, né, esse momento aqui do isolamento social. E a gente começa a não só criar novas categorias, mas se associar a parceiros super estratégicos desse mercado. Lembrando, nós somos uma plataforma, nós somos um canal de vendas. O nosso objetivo é se apresentar como uma alternativa para você que tem o seu negócio e que quer digitalizar o seu negócio, ou que minimamente gostaria de ter acesso a uma comunidade ou a um ecossistema com 55 milhões de usuários. A gente não tem a intenção de comprar e revender produto. A gente tem a intenção de ser um canal estratégico para o negócio de vocês. E a gente continua a nossa jornada. A gente também erra, e erra bastante, e também toma decisões erradas e difíceis. Um dia a gente achou que poderia fazer isso, quando a gente criou aqui as Dark Stores. Foi um momento de muito aprendizado, mas até a gente entender que esse não era o nosso jogo, que o nosso jogo era um jogo de criar canal, de fomentar o negócio de vocês, para poder impulsionar esse mercado. A gente continua se associando a parceiros super estratégicos, continua criando novas categorias. Aqui, em 23, foi quando a gente criou a tese do Shop, que foi o exemplo que eu dei do ecossistema. E a gente começa, aqui nesse finalzinho, a conectar esta vertical com o
grande ecossistema do iFood, trazendo, talvez, para ela, um dos ativos mais importantes que a gente tem, que é o clube. Quem aqui tem clube? Quem aqui é usuário do iFood? Então, sabe do que eu estou falando. Antigamente, você só usava isso em restaurante. Hoje, você pode usar em mercado e atacado, farmácia, pet shop. Então, a gente vem aí numa jornada super vencedora, com muitos aprendizados, chegando à marca aí histórica de mais de 60 milhões de pedidos só nessas verticais. Beleza? Bom, aqui um pouquinho sobre uma outra frente que é muito importante no nosso negócio. Quem aqui é da indústria? Boa. Vocês devem trabalhar com iFood, espero eu, né? Se não... Ah, Carol, tudo bem, Carol? Como é que vai? Então, acho que nada muito diferente do que a gente tem no varejo físico. A gente tem aqui a intenção de ir modelando cada vez melhor isso tudo. E a gente sabe que essa triangulação é super importante, indústria, varejo e canal. A gente tem várias opções aqui dentro do nosso aplicativo, através dessa área que é o iFood Ads. Aqui vocês devem ter visto a palestra do Caio Bertolazzi, mais cedo, né? Ele falou bastante sobre isso, sobre planejamento, com outros profissionais aí super relevantes do mercado. Aqui um pouquinho do que o clube vem gerando de impacto dentro da nossa vertical. Uma das maiores motivações que nós tivemos com o clube, que muitos de vocês nos questionavam por que a gente não permitia a utilização do benefício em outras verticais além de restaurantes. E a gente começou a abrir essa possibilidade para tentar entender esse comportamento. E óbvio que a gente não tinha certeza de que seria exatamente igual quando se faz a aquisição de comida pronta, comida rápida, né? Porque a jornada é diferente, ela é mais complexa e ela traz outros desafios. Mas a nossa grande surpresa foi que o clube também teve uma aderência muito boa no nosso negócio, na nossa vertical. Para os parceiros que hoje utilizam o clube, eles crescem 3 vezes mais em volume de venda, têm 11 pontos percentuais a mais de taxa de conversão, crescem 5 vezes o número de usuários e aumentam em quase 20% a quantidade de pedidos. Então, é um ativo, é um motor de crescimento muito forte associado ao ecossistema. Então, o clube é um dos ativos mais relevantes que a gente tem dentro do iFood. Aqui um pouco de como a gente se posiciona na logística. Esse é um dos nossos grandes ativos, né? Então, a gente continua sempre muito forte, olhando muito para isso. A gente está em mais de 500 cidades com a nossa frota voltada para mercados e atacados, mais de 380 mil entregadores, 917 cidades com hubs, mais de 319 cidades atendidas com carro. E eu acho que esse dado aqui é um dado que me orgulha bastante. Quem trabalha aqui em varejo, principalmente varejo que é aberto na bolsa, sabe da importância, né, desse indicador, que é o indicador de same-store sales. E até você que não está, mas que está ali trabalhando no seu varejo e sabe do quanto que é importante, num cenário tão desafiador como que a gente vive hoje, com escassez de mão de obra, a necessidade de a gente aumentar a produtividade dos nossos pontos de venda, a gente tem por objetivo, né, assim, é uma coisa que é quase que inegociável, aumentar a produtividade dos nossos pontos de vendas, os pontos de vendas que já existem. Quando a gente compara o iFood, ou os parceiros que entraram no iFood, as mesmas lojas, ano contra ano, a gente cresce no iFood quase 70%, que foram as matérias que eu apresentei no começo, e quando a gente compara as mesmas bases, a gente tem um crescimento de 58%, enquanto que o mercado cresce 6,5%. Ou seja, isso aqui não é uma comparação de que o iFood cresce mais do que o mercado. Isso aqui é uma colaboração. Nós somos um canal estratégico para todos os varejos, para que a gente possa se ajudar, colaborar para aumentar as nossas vendas. Então, vejam a importância, a potência que é um ecossistema com 55 milhões de clientes
sedentos por serem impactados pelos produtos e serviços de vocês, para a gente poder construir essa história e crescer juntos. Então, eu queria que vocês saíssem daqui com essa mensagem. A gente está aqui para colaborar. A gente está aqui para ser um canal colaborativo, para ser um canal estratégico para o negócio de vocês. E aqui um pouco daqueles números que falam assim, uau, né? Nossa, meu Deus, puta, 24 unidades de Coca-Cola, 2 litros por minuto, 2 cervejas por segundo. Nesse momento, só falando com o Vitor, foram não sei quantas mil cervejas, né? 16 produtos por segundo. Nesse momento já foram 32. Nossa, uau! Bom, isso aqui é número para ficar guardado, fica ali gravado, só para vocês terem esse impacto. E aqui falando um pouco dos nossos pilares, meu tempo já acabou, vou dar uma acelerada, mas assim, eu falei um pouco desse triângulo, da importância que ele tem, parceiro, entregador e cliente, isso é que move o nosso ecossistema. Quanto mais parceiros, mais entregadores eu preciso para atender um número maior de clientes, eles competem entre si, geram valor para o ecossistema e estão sempre competindo de forma positiva para colaborar com este negócio. Aqui tem um ponto super legal que eu gostaria de registrar, né? A gente sabe das dores de ruptura. Quem é que sofre com ruptura no varejo? Todo mundo, né? Bom, meu pedido aqui é, gente, nós somos um canal estratégico e podemos ajudar cada vez mais. Só que a gente ainda está em fase de crescimento. E quando a gente está em negócios em fase de crescimento, a gente precisa de um pouco mais de atenção. E, geralmente, o seu comprador, né, ou vocês que levantaram a mão e falaram, putz, eu compro, coloca a cabeça para comprar também para este canal. É um canal que vem cada vez mais crescendo, se reinventando e que pode contribuir de uma forma ainda mais impactante. Então, a ruptura é uma dor, a gente também sofre com isso, mas eu acho que é importante a gente olhar e ter um pouco mais de cuidado quando a gente for fazer os nossos planejamentos de sell-in, olhando aí para todas as estratégias de vendas de vocês. Aqui um pouco dos nossos agentes, já está acabando, acho que é o último, penúltimo slide. A gente vem cada vez mais fortalecendo o nosso negócio de inteligência artificial. Para quem não sabe, nós temos mais de 150 modelos de inteligência artificial que são próprios, onde a gente utiliza todos eles para melhorar a nossa experiência, seja entregador, cliente ou parceiro, e cada um deles aqui, ó, apoio para o consumidor final, segurança fraude, apoio aos parceiros, aos entregadores e auditoria de pedidos. E um pouco, né, do que eu acredito que seja super importante você continuar, ou para aqueles que ainda não estão e vocês conhecem, sugerirem que venham aqui para fazer esse negócio junto conosco, os benefícios de estarem aqui conectados com todo esse ecossistema. É isso, minha gente. Desculpa ter estourado aqui 3 minutos. Obrigado pela atenção de vocês. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui. Obrigada, Murilo. Olha, agora já vai ficar. Vai fazer coleção. Fazer coleção. Esse é o meu segundo. Vivi, muito obrigado. Obrigada, Murilo. Sempre Obrigada um prazer mesmo. estar aqui. Obrigada mesmo. Parabéns pelo evento. Obrigada. E conta com a gente. Obrigada. Tá? Obrigada, gente. Obrigada. Palmas para ele mais uma vez, pessoal. Aqui, Murilo.